Olá você, seja muito bem-vindo, é uma felicidade estar aqui com vocês. Nós vamos iniciar com a ajuda da espiritualidade, nos inspirando, em nome de Deus e em nome de Jesus, esse trabalho, que é um trabalho do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, até o capítulo 17. Então serão várias palestras dentro dessa linha. E essa primeira palestra, que é o capítulo 7, que eu intitulei como Caminho da Nossa Autotransformação, que é o Bem-aventurados pobres de espírito, e para muitos companheiros que não têm a afinidade com o texto do Evangelho, podem pensar que pobres de espírito é uma pessoa sem noção de vida, é um ignorante, um desrespeitoso, sem conhecimento, sem cultura, e não é isso. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, que é a fala de Mateus, que está no capítulo 5, no versículo 3, pobres de espírito é o humilde de coração, né? Contrário à nossa vaidade, contrário ao nosso orgulho, contrário à nossa prepotência, à nossa autoridade, autoritarismo, né? Autoridade com autoritarismo faz isso. Então, a humildade é isso, esse entendimento que nos transforma. Através dela a gente consegue reconhecer os nossos defeitos, reconhecer os nossos erros, entender o para que nós estamos na vida, o para que estamos fazendo tais coisas e o porquê que eu estou indo e vindo nos mesmos erros, em círculo. O porquê disso? Quando a gente faz uma análise fria, consciente, tranquila, daquilo que nós estamos vivendo pessoalmente, da nossa inverdade, do nosso orgulho e vaidade, nós vamos ver que no fundo faltou para nós reconhecimento, faltou humildade, faltou entendimento, faltou compreensão, faltou tudo isso que o Evangelho vem trazer para nós. Eu trouxe algumas contribuições dentro desse capítulo da humildade, de Emmanuel, entre outros autores clássicos aí da doutrina espírita. E o Emmanuel vem falar para nós no livro Dinheiro, no capítulo 11, página 20, ele vem dizer o seguinte: Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios, ou seja, elogios à ignorância, à incultura, a incipiência também é ignorância, ou a nulidade, ou ficar nulo diante das situações. E sim, exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para a alegria da elevação. Então, quando Emmanuel passa a trazer para nós que em qualquer ângulo da nossa encarnação, qualquer circunstância que eu esteja vivendo, qualquer envolvimento emocional, psicológico, espiritual, os meus sentimentos, quando eu descubro isso na vida, em qualquer desses ângulos, em qualquer desses processos, desses contextos de vida, eu enriqueço efetivamente a minha alma. Quando eu passo a calar diante de uma situação de insulto, entendendo que a raiva é um processo emocional que a gente não segura, ela é automática, as emoções são autônomas, né? Elas são automáticas dentro do processo de evolução da nossa espécie. Então, quando eu tenho uma raiva, que eu estou contrariado, revoltado com alguma coisa, é natural que a gente tenha, através do impulso da raiva, uma cólera, e essa cólera pode levar à execução de várias situações, né? Então nós precisamos primeiro respirar algumas vezes para a gente conseguir, através da respiração, através desse reequilíbrio da minha emoção, da raiva, para que eu não haja no impulso. Porque se eu for agir no impulso, obviamente os meus impulsos estão embasados e tendo como nutrição emocional, às vezes o orgulho, a prepotência
e a nossa vaidade pessoal, como dizíamos, né, antigamente, através da fala dos nossos mais antigos, nossos antepassados. Homem não leva desaforo para casa. Essa fala é muito ainda falada em alguns pontos, né, do nosso planeta, né? E às vezes a gente age assim. Quando você é insultado no trânsito por uma fechada, por alguma situação que o outro errou, por vontade própria ou por desespero, ou seja qual for, né, o argumento que ele está ali fazendo para que haja essa situação, ou por uma displicência, se você não entender isso, se você partir por uma ignorância ou partir para o seu conceito de que eu estou no meu direito, eu estou correto, eu estou na minha via, eu estou na minha mão correta. Se você partir para isso, isso é um exemplo simples de que às vezes a gente não levanta do carro ou faz gestos obscenos para aquela pessoa, ou grita, ou se não xinga interiormente aquele irmão, a mãe, os parentes todos dele, né? Então muitas vezes a gente faz isso no impulso de raiva. Tudo bem, pode até acontecer esses impulsos de raiva. Quando você não está sendo trabalhado as suas emoções, os seus sentimentos em relação ao próximo, todas essas emoções básicas vão realmente te desequilibrar e te levar a cometer atos que depois você vai realmente se arrepender. Então o Emmanuel traz isso. E ele traz também no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, a vinda de Jesus, e o título dessa mensagem, a manjedoura, para a gente caminhar para o entendimento superior das situações que nós vivemos. Se Jesus é um modelo e o guia para a nossa humanidade, para todos nós precisamos começar a pensar nesse pequeno Jesus que a gente pode ser. Pequenininho, coisinhas pequenas de atitudes que levam a esses ensinamentos a nos ensinar a viver. Ele diz assim, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. É interessante quando a gente fala assim, poxa, por que parece que eu não estou crescendo espiritualmente, eu não melhoro, eu estudo, eu busco, né? Hoje se fala tanto em autotransformação, nós mesmos, né, temos um canal aí junto à Rádio Fraternidade, que é o Refletindo com Joana, estamos trabalhando no autodescobrimento. A gente fala muito no Conhece-te a ti mesmo, na reforma íntima, na melhora, e às vezes nós estamos deixando o nosso carro da existência sem o combustível maior, que é esse combustível da humildade, que parte dessa primícia, a humildade, como base estrutural, como diz Emmanuel, de todas as outras virtudes, né? Então ele diz mais, olha, começa a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, se nós estamos vivenciando situações de muita dor, de muito sofrimento, mas a humildade, justamente nesses momentos conflituosos, nesses momentos de recolhimento espiritual, nesses momentos provacionais, nos momentos de sofrimento, é na humildade que eu encontro esse caminho da fraternidade e do amor. Não tem outro jeito. A dor não ensina se não for desse jeito. Se não for desse jeito, você vai se rebelar, você vai se revoltar e a dor vai passar a ser uma grande vilã da sua vida. Quando, na verdade, a dor é propiciada a nós mesmos, e nós mesmos que produzimos elas em nós, pelos atos de hoje ou de ontem, e não aprendemos ainda a lição. Se eu estou passando dor, conflito emocional, espiritual ou física, seja ela qual for, se eu ainda estou vivenciando isso, obviamente é porque eu não aprendi a lição. A dor ainda está aqui dentro de mim, me avisando, olha, você ainda está fazendo tudo errado, você ainda está cometendo deslizes, você ainda está faltando com a humildade, você está faltando com amor a você mesmo, ao próximo.
Falamos muito, eu mesmo tenho muitas palestras sobre auto-amor, sobre a gente se amar. Mas como que eu me amo e eu não tenho a humildade de reconhecer o meu tamanho e reconhecer que realmente essas atitudes que eu tenho não condiz com os conhecimentos? Outra fala importante que a gente tem no Evangelho e na própria doutrina espírita, que às vezes você tem conhecimento, você já leu, você já estudou, você tem vários livros, você tem vários anos de estudo, ou vários anos de doutrina, ou vários anos de alguma outra linha de entendimento e compreensão, de cultura, ou de evolução espiritual, ou de trabalho dentro da caridade, ou de trabalho com a mediunidade. No entanto, você ainda se pega tendo impulsos de orgulho, impulsos de vaidade, que já não condizem com os seus conhecimentos. Isso acontece? Acontece muito. Acontece comigo, acontece com você, acontece com os grandes homens da humanidade que ainda passam por esse processo de evolução, que não chegaram ao ápice da evolução aqui na Terra, não chegaram a um nível tal que isso já não permite, já não condiz com a sua situação. Isso já está dentro do coração, a humildade já está no coração dele, nas atitudes dele, nas vivências dele, coisa que eu ainda não faço, mas você pode pegar como um modelo e exemplo. Nós tivemos aqui perto, nós somos de Uberlândia, nós estamos aqui a 100 quilômetros de Uberaba. Nós tivemos, graças a Deus e a alguns amigos, tivemos a oportunidade de conviver, almoçar com o Chico Xavier na casa dele. Então você vê aquela pessoa ali do seu lado, né? Um exemplo de vida, de amor, de grandeza, de humildade, de mediunidade, de trabalho, de renúncia, de tudo que a gente tem buscado para nós. E você está ali do lado dele, ele do meu lado esquerdo comendo, eu comendo com ele. E aquele homem humilde, aquele homem que era humilde de coração, né? Ele não se exaltava diante de qualquer situação. Uma comida simples, uma mesa simples, uma mesinha de madeira simples. Quem foi lá no Chico sabe, a mesinha de madeira de 1 metro, 1 metro e pouquinho, né? Simples. A cama que o Chico dormia era simples. Ele era simples, né? Ele era simples. E a simplicidade dele proporcionava a ele todo esse aparato espiritual de grandes espíritos escrevendo sobre suas mãos. Por quê? Porque ele não tinha ali, naquele momento, que mostrar nada para ninguém. Eu tive mais 2 situações com o Chico. Uma, quando eu comecei na mediunidade da psicografia, coisa que eu não exerço hoje, por ter caminhado a mediunidade para outros níveis e outros trabalhos, mas eu comecei com a mediunidade de psicografia e eu fui no Chico e fiquei sentado ali com ele, observando ele psicografar por várias horas. Até ele terminar, que terminava-se 2, 3 horas da manhã, e aí a gente saía, eu estava ali junto com ele, a gente saía por detrás ali, por uma cozinha pequenininha que tinha, quem foi na casa da prece. Então você virava e já passava pelo corredor, do corredor o carro ficava ali, ele já estava bem debilitado, a gente tinha que segurá-lo ali porque as pernas estavam fracas. E eu perguntei para ele nessa ocasião, quando eu estava iniciando a psicografia: Chico, eu estou começando na psicografia, qual o conselho que o senhor me dá? Aí ele disse assim: oração. Imagina, gente, que eu estava numa expectativa, e a gente vai com a expectativa de que o Chico vai dar uma aula, que ele vai falar: olha, você precisa disso, você precisa concentrar, você precisa estar nos dias, você precisa se preparar mais. Enfim, eu pensei um monte de coisa. Você precisa ler isso, ler aquilo, você precisa se aprofundar mais em determinados temas. Enfim, eu pensava um monte de coisa. Ali, sinceramente, foi muito frustrante para mim. Eu fiquei assim: oração. Será que o Chico, na sabedoria dele, na condição dele, não percebeu que eu faço oração? Que eu oro antes de começar qualquer trabalho espírita, né? Nós oramos.
Aí eu fiquei assim decepcionado, né? Porque eu esperava mais. Mas eu estava com 20 e poucos anos naquela época, tinha poucos anos de doutrina, uns 3 anos de doutrina. Então eu fiquei pensando, meu Deus, oração. E não entendi a profundidade daquilo. E aí os anos foram passando, né? E a gente teve mais uma outra visita ao Chico, depois para uma outra situação. E aí eu fui entendendo o quanto que o ato de orar, o ato profundo da oração, pode me equilibrar, e é um ato de humildade. Quando a gente joga para o nosso tema aqui, a oração é um ato de humildade, de reconhecer a sua pequenez, reconhecer o seu tamanho e pedir ajuda. Ajuda aos Espíritos, ajuda ao seu anjo da guarda, ajuda a Jesus, a espiritualidade, ajuda. A oração é um ato de ajuda, de pedido de ajuda, de humildade, um gesto de humildade, de reconhecer que você precisa. Reconhecer que naquele momento você tem necessidade de inspiração, porque você sozinho não vai psicografar, a não ser que seja um animismo ou outras coisas mais. Mas na psicografia em si você precisa do auxílio de algum espírito ali te intuindo, te inspirando, te passando a mensagem para que você escreva, né? Então foi essa frustração do meu orgulho, né? Da minha vaidade pessoal, que queria, porque uma cultura, queria aprender ali alguma coisa tão direcionada, sei lá, dentro daquilo que eu estava pensando. Então foi nesse sentido. E eu trouxe também o Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 21, na página 33, que vem também falar sobre a questão da humildade. O que Emmanuel ensina para nós com a humildade? Ele diz assim, convém consultar a vida interior em esforço diário. Quando se fala em autotransformação, autoconhecimento, a fala de Santo Agostinho na resposta do Livro dos Espíritos, no Conhece a Ti Mesmo, 919 do Livro dos Espíritos, o que o Santo Agostinho fala? Fazer o que eu fazia quando estava encarnado. O que ele fazia? Ele diariamente consultava o seu interior. Nós fazemos isso? Nós paramos para consultar nosso interior, para ver, como diz Santo Agostinho, onde eu errei, onde eu pude ser bom e não fui, onde eu poderia ter melhorado a minha fala, o meu reconhecimento como pessoa, ou reconhecer o outro, a minha validação como pessoa, ou a minha validação como outro. Como que isso se processou? E ele diz, porque o Cristo, nesse ensinamento sobre a humildade, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então, dedicar a nossa atenção ao caminho reto e achareis o necessário. Com certeza, quando estamos no caminho certo, quando estamos trilhando esse caminho da elevação da busca, tem tropeços, tem dificuldades, mas você tem um direcionamento, você tem metas existenciais. Essa meta existencial de se tornar melhor é o processo reencarnatório, é o fim objetivado da reencarnação. Quando eu começo a pensar isso, eu começo a entender que os valores que a doutrina espírita me dá, através dos ensinamentos dados pelos Espíritos, em concordância com Jesus, é a verdade que eu preciso, correto? Se a gente for pensar na fala do Cristo, conhecereis a verdade vos libertará, é bem isso. Quanto de verdade eu já tenho? Porque ela é o guia, e a humildade vai me levar a essa verdade, e a esse caminho reto. Do que? Da autotransformação. Se eu estou pensando na humildade como autotransformação, ela é o caminho, tá certo? Eu preciso trilhar esse caminho. E aí, como Emmanuel vem colocar para nós. Mas também, no Livro dos Espíritos, eu pesquisei para nós, para ver o que o Kardec e os Espíritos trouxe para nós isso.
E no Livro dos Espíritos, na questão 216, olha o que Kardec perguntou aos espíritos. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Traços do caráter moral. Lembrando que moral é uma regra de procedimentos, como que eu me procedo, como que eu vejo, como que eu sinto, como que eu faço, como que eu ajo, como são meus comportamentos, está dentro da moral que eu tenho espiritual, dentro dos meus aprendizados morais. Então, ele perguntou, eu trago esses aprendizados morais, sejam eles de um caminho reto, do bem, ou das minhas tendências negativas? É essa a pergunta. E eu trouxe um recorte que é da última frase da pergunta, a resposta é longa, da resposta, quando os espíritos dizem assim, ó, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, ou seja, eu não troco o espírito Renner, que está falando aqui para vocês, é o mesmo espírito da outra encarnação. Espero melhorado, né, gente? Com certeza a gente está melhorando. Mas é o mesmo espírito, não se troca o espírito. Eu não desencarno e vem um outro espírito, agora sai um outro espírito e nasce outro espírito ali. Não, eu fui criado simples e ignorante até a perfeição. É o mesmo espírito a trajetória. Então eu trago, ele diz assim, ó, sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, vida então eu tenho só uma, e encarnações eu tenho várias. Podem existir certas analogias entre as suas manifestações, certas analogias em suas manifestações, o que eu trouxe do passado, se bem que modificada pelos hábitos da posição em que eu ocupe hoje. Então eu posso ter sido um senhor de escravos ontem e trazer a minha prepotência, a minha arrogância, se assim eu fui, a minha dureza de coração, a minha maldade, e trazer resquícios disso. Que hoje os meus hábitos, dentro daquilo que me ocupa, esses resquícios, esses caracteres podem influenciar-me agora. E aí ele diz assim, ó, finaliza, até que um aperfeiçoamento notável, que haja mudado completamente o caráter. Olha a resposta dos espíritos. Até que eu aperfeiçoe, autoaperfeiçoamento, autotransformação, até que eu me aperfeiçoe num aperfeiçoamento notável de notar-se, de mostrar, não, olha, eu era isso, hoje eu já consigo ter essa virtude que eu não tinha, ter esse comportamento já modificado, ter esse sentimento diferente em relação ao meu próximo. Eu já consigo hoje e é notável para mim, eu sinto isso, já está aqui em mim. E ele diz, ó, até que o aperfeiçoamento notável, que haja mudado completamente o caráter, repito, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Olha aí, olha o que ele coloca como um produto, uma situação, um objetivo, que eu devo ter arrependimento. Se eu não reconheço os meus erros do passado, se eu ainda hoje, na minha prepotência, na minha arrogância, eu acho que eu não preciso agir assim, com bondade, com compreensão, com humildade, se eu ainda continuo sendo do jeito que eu era, obviamente eu vou continuar orgulhoso e mau. Mas se eu melhoro isso, eu mudo os meus caracteres e aí eu posso me tornar mais humilde e mais bondoso. Eu posso ser melhor. Então essa é a resposta dos espíritos. Então eu sou o mesmo espírito, trago caracteres da outra vida, trago indícios de comportamentos morais, tá? Como que eu vou saber disso? Gente, é muito fácil, não é difícil. Olha para você, olha o que você gosta, olha quais suas tendências aqui, simples, em pequenas coisas, na comida que você escolhe, na roupa que você escolhe, tudo isso, tá? Sou eu. No jeito que você se organiza, nos tratos pessoais, nos tratos interpessoais, é você se expressando, é o seu espírito se expressando, é você sendo quem você é.
Não tem jeito de enganar por muito tempo as coisas. Como dizia Jung, a máscara, né? Falando da máscara, você pode ter máscara, e a gente tem ainda muitas máscaras para deixar cair, né? Nós temos máscara. Eu não sou a máscara completamente, mas eu estou mascarado em muitos momentos da vida. E a máscara da não autenticidade, a máscara do orgulho, a máscara da vaidade, ela está aqui em mim, que eu vou tirando alguns minutos na minha existência, no meu dia, eu vou tirando essas máscaras e passo a ter mais autenticidade, mais verdade. E um pouco mais de humildade para a minha transformação, tá? É essa a resposta da questão 216 do Livro dos Espíritos. É isso que nós precisamos absorver, colocar aqui no coração e parar, gente, um pouco. Porque o que eu tenho visto é assim. Vocês, não sei se vocês concordam comigo, mas o que eu tenho percebido? Nós temos muito conhecimento e muito acesso ao conhecimento. No momento atual, eu nunca ouvi tanta live, tantas palestras, e nunca li tanto na minha existência, porque agora eu estou tendo tempo, eu estou tendo que ficar em casa, né? Eu tenho compromissos pela manhã na faculdade, mas eu tenho tempo para ler, para estudar. Então eu nunca tive todo esse tempo para estar comigo, estar com a minha família, estar aprendendo. Assistir filmes, nunca tive tanto tempo para aprender. E o que eu tenho feito com isso? O aproveitamento de todos os conhecimentos que a doutrina tem, ele é só, ao meu ver, não sei se vocês concordam, podem discordar e podem dar seus pareceres também. Ao meu ver, é como eu uso, é como eu paro, absorvo. Então, o raciocínio que eu queria trazer para vocês eu tenho tudo isso. Eu tenho parado, respirado, pensado sobre o que o Haroldo falou, o Divaldo falou, o Rossandro, esses que nós temos ouvido muito, Simão Pedro, né, que estão sempre nos congressos espíritas, De Luca, entre outros, né, não vou falar todos aqui, mas são vários, né, Raul e tantos outros que trazem, inspirados, coisas maravilhosas para nós. Eu tenho parado para interiorizar isso. Nós lemos aqui que a cada dia eu tenho que ter o hábito de buscar o meu interior, para ver o que tem aqui dentro, o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando. É deixar isso entrar dentro de mim, esses conhecimentos. Então, ouvir uma palestra, pare. O que o palestrante trouxe? Nós estamos falando aqui sobre humildade. Então reflita sobre a humildade. Pare um pouco para você entender os impulsos negativos que você tem pelo orgulho, os impulsos de vaidade, né? Hoje nós estamos num movimento da Covid-19 em estar dentro de casa. Então você não tem tantas buscas, tantas necessidades de comprar, de ir, de fazer. Você está parando para pensar sobre isso? Você está parando para pensar que agora você tem que olhar mesmo para o seu processo e você tem que estar com você mais tempo e entender o que realmente você vai tirar de tudo isso? E a espiritualidade, como sempre, traz recursos e traz ensinamentos para nós. Eu trouxe também do Livro dos Espíritos, isso está lá no Prolegômenos, e os Espíritos falando, são vários Espíritos que responderam, né, que escreveram a doutrina, e entre eles São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, entre outros aqui. E em Prolegômenos, eu trouxe também sobre a fala, dentro do Livro dos Espíritos, sobre a humildade. O que os Espíritos superiores nos trouxeram? Para a gente colocar isso tudo no nosso aprendizado, no nosso entendimento, no nosso dia a dia. E diz assim, lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Olha só o que os espíritos trazem. Que eu preciso ter humildade
E eu preciso ter desinteresse, porque eles repudiam todo aquele que busca no céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Olha o interesse material nosso, né? A nossa vaidade pessoal colocada à prova aqui. Eu, como médium, como trabalhador na casa espírita, trabalhando com os bons espíritos, eu estou trabalhando realmente com humildade, com desinteresse? Eu estou realmente trabalhando com desapego, com nenhuma segunda intenção? Eu estou trabalhando realmente com a humildade, o amor, a dedicação, ali o que realmente representa o trabalho da humildade e o trabalho da mediunidade com os espíritos. E ele diz, o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus, né? São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então olha o que os espíritos trazem para nós. São ditados, gente, de espíritos superiores, espíritos de hierarquia que nós não temos condições, às vezes, nem de perceber a sua presença, a não ser através de uma fala como essa. Olha o que ele, repito, o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e o céu, entre o homem e Deus. O orgulho e a ambição. Quanto nós somos ambiciosos, apegados aos bens terrenos. Estou falando de mim mesmo, viu, gente? Aqui é um trabalho também de busca interior, porque eu não posso falsear o meu próprio crescimento, e não tenho feito isso. Tenho buscado dentro da autenticidade da minha vida isso, a entender o meu ponto de orgulho, de vaidade, porque eu não estou aqui fazendo uma palestra para exaltar minha vaidade pessoal. Não é isso que eu quero. Eu quero que, através dessas palestras, e volto a dizer para vocês, do capítulo 7 ao 17, nós vamos trabalhar todo mês uma ou duas palestras sobre esse assunto, para que a gente traga, para mim primeiramente, que é o que precisa mais, elementos que eu consiga realmente entender o meu processo hoje e o qual processo que eu quero estar amanhã, visando sempre o meu futuro, o meu crescimento espiritual, né? Então, olha aí, então traz isso para nós. E eu vou finalizando, já caminhando aí para o nosso entendimento, uma fala que está no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel. Esse livro está dentro daquela série do Pão Nosso, Vinho de Luz, Caminho, Verdade e Vidas. Ceifa de Luz também faz parte desses compêndios aí de Emmanuel. E está na lição 17, em torno da humildade. Olha o que Emmanuel traz para nós. Eu fiz um recorte, trouxe a fala de Tiago, em 1,17. Quem tiver a Bíblia, o Evangelho, Novo Testamento, está lá em Tiago. E o Tiago trouxe isso aqui, todo dom perfeito, toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Olha o que o Tiago trouxe para nós. Todo dom perfeito, tudo que tem de perfeito em mim, dom mediúnico, dom de ser bom, dom de querer o bem, dom de crescimento, dom de cultura, todo dom de conhecimento, de inteligência, todo dom e toda dádiva perfeita vem do alto, vem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Quando eu consigo introspectar, colocar dentro de mim uma dádiva ou um dom perfeito, não tem variação, não tem mudança mais. Quando eu dei o exemplo do Chico, que eu tive com o Chico, vivendo ali não tem, Chico não volta a ser um orgulhoso. Não existe retrocesso. Retroagir, o espírito não retroage. Então nós precisamos entender que quando eu adquiro um sentimento e um dom, uma dádiva, ela é minha, ele está dentro de mim. E eu preciso usá-lo com toda a minha força, porque ele não muda. Não existe variação, tá? E o que Emmanuel explica sobre essa fala de Tiago para nós? Ele diz o seguinte: em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei de renovação. É renovar.
querendo ou não, bruto, ignorante, não importa, nós estamos aí no processo de renovação e de autotransformação, que é o nosso tema junto à humildade. E diz assim, ó, à vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Olha que fala abençoada de Emmanuel, que ensinamento de Emmanuel. Então eu posso ter e tenho vários momentos de envaidecimento, mas eu posso aproveitar isso e recordar que minha vida está ligada a Deus. A humildade é reconhecer que tudo vem de Deus, que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Isso é um pouco de humildade, é adquirir esse crescimento, essa renovação. E ele diz, olha, tudo pode rearticular. Quando eu ajo com humildade, reconhecimento do meu erro, gente, que grandeza é quando você reconhece que mentiu. Olha, fulano, eu menti, me perdoa. Não é isso, não é essa, e essa não é a verdade. Quando eu reconheço que errei, eu refundo, eu mudo, eu vou lá no fundo de mim mesmo e faço uma renovação, eu refaço as coisas, eu modifico as coisas. Enquanto que eu ficar com meu nariz empinado, como a gente diz no popular, e não reconhecendo o meu erro, com certeza eu vou estar levando ao meu ouvinte, ou aquele que eu agredi, ou aquele que eu ofendi, aquele que eu magoei, mais raiva ainda, mais cólera, mais ódio. Porque é na humildade que nós vemos aqui que essa autotransformação vai acontecendo e que o amor vai penetrando nos nossos corações, no coração do outro. Então reconhecer, reconhecimento, o reconciliar com as minhas dores, o reconciliar com a dor que eu fiz o outro, reconciliar com o meu adversário que eu provoquei, mágoa e ódio no coração dele através dos meus atos impensados, meus atos com base no meu orgulho, eu vou com certeza sensibilizar esse coração. Sensibilizar esse coração de que diz, olha, eu reconheço que eu falhei. Eu reconheço que eu sou imperfeito. Olha que grandeza é isso. Que coisa maravilhosa é essa, né? Que coisa fantástica que a gente pode fazer isso com o mínimo de humildade. Mas não postergue, não procrastine isso, não empurre isso. Vai lá e fala, olha, realmente eu errei com você, me perdoe. Realmente eu fui inconsequente, imprudente, vaidoso, seja o que for, não importa. Esse movimento é um movimento muito salutar, é um movimento de modificação, é um movimento de autotransformação. Então você pode ler de tudo, você pode estudar de tudo, você pode ter várias compreensões, você pode ter vários livros na sua cota de leitura, você pode ter ouvido vários estudos, você pode ter vários anos de trabalho, você pode ter tudo isso de bom, e é bom, e é verdadeiramente bom. Mas se não tiver humildade, para colocar isso em prática, você vai deixar as suas crenças orgulhosas, as suas crenças de automatismo da vida anterior, da moral e dos caracteres, te movimentar e te levar a comportamentos. Então, pare, pense, reflita sobre tudo isso que você está vivendo, para que a partir daí você consiga entender o processo de humildade que nós estamos inseridos. Fácil? Obviamente que não. Isso é uma conquista de uma virtude milenar. Nós estamos no começo do começo. Mas eu preciso começar. Nós precisamos começar. Então que Jesus
nos dê força, que a espiritualidade que nos assistam nesse campo. Não é para eu falar bonito, não é para eu ser isso ou ser aquilo, é para eu ter consciência do meu tamanho, E isso, gente, nós vamos errar muito ainda. Nossa, nós vamos ter muitos impulsos de vaidade, nós vamos ter muito ainda ímpetos de arrogância. Tudo bem, faz parte ainda do nosso processo evolutivo. Mas quanto mais rápido eu voltar a reconhecer os meus erros, quanto mais rápido, quanto mais consciente eu tiver, mais fácil ficará para mim trazer na minha alma esses estados de compreensão e de humildade. Então eu gostaria de fazer humildemente um pedido, fazendo aí uma paráfrase na questão da humildade. Nós estamos com esse canal, Renner Leite da Cunha, e o YouTube sempre nos pede que, se nós tivermos aí 1000 inscritos, nós teremos aí uma facilidade em colocar os vídeos. Ele disponibiliza mais espaço para nós. Então eu gostaria que vocês, por favor, não custa nada, não tem custo, eu também não ganho, se clicar lá eu vou ganhar. Não ganho, não tem nenhum motivo aqui comercial, não. É a sua inscrição no nosso canal, que quanto mais esses inscritos nós tivermos, com certeza nós estaremos tendo mais facilidade em colocar o material no YouTube, tá bom? Agradecido a vocês por terem nos ouvido, fica aí a nossa intenção. E na próxima palestra nós vamos continuar com o capítulo 7, dentro da humildade, que ainda tem um material aqui para a gente dar sequência a esse estudo e a essas palestras. Que Jesus nos ampare, então.